Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita de Petrolina no YouTube, a oportunidade que a gente tem de poder contribuir com o estudo sequenciado de O Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai ter a possibilidade de falar um pouquinho sobre as questões 934 a 936, que trata da perda dos entes queridos. A gente então agradece as bênçãos do Mestre Jesus, que nos possibilita a saúde e a disposição para que a gente siga nessa caminhada, um passo de cada vez. E a gente agradece ao nosso Pai Celestial pela dádiva da vida, pela oportunidade da família, do trabalho, dos amigos e o aprendizado que tudo isso nos impulsiona a tentar compreender, a tentar crescer, né, apesar das dificuldades. Assim a gente inicia a abordagem do tema de hoje, que é um tema mais atual do que nunca, né, principalmente no contexto que a gente vem passando dessa pandemia da Covid-19 desde o começo de 2020. E aqui o Brasil está na ponta, né, desse cenário mundial, com as mais de 400 mil mortes que a gente já ultrapassou. Então, essa perda dos entes queridos é um assunto muito próximo a nós, muito intenso. Eu também recentemente passei por uma situação dolorosa, né, de perda de um ente querido. Mas aí vem a doutrina espírita, né, para nos consolar, para nos esclarecer, para tentar nos motivar a seguir nessa jornada com fé em Deus, confiando, né, que nada acontece por acaso e que tudo está incluso dentro das leis divinas e das leis morais e naturais. Assim, a gente começa, né, a abordagem dessas três questõezinhas que mexem com sentimentos e emoções muito profundos, né? Quem foi daqueles que nessa situação da pandemia não perdeu, né, um parente, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho? E como é que a gente pode lidar com essas situações? A primeira questão que Kardec pergunta à espiritualidade se a dor que causa a perda de um ente querido, se ela é tão profunda e, ao mesmo tempo, como ela não depende da nossa vontade, né? É uma dor involuntária. E a resposta da espiritualidade é que essa dor, ela está relacionada a estarmos nós em um plano de provas e expiação. Então, a deteriorização da matéria, o fenômeno da morte é mais sentido e é mais impactante estando nós em um plano de provas e expiação, como a questão 920, né, esclarece que a Terra, o planeta Terra, é um planeta de provas, expiação, e por conta disso, aqui só é possível uma felicidade relativa, né? E essa felicidade relativa que a gente tenta vivenciar inclui o fenômeno da morte física e inclui a perda dos entes que nos são queridos. Então, na questão 934, a resposta da espiritualidade vem dizer isso, que essa perda causa esse sofrimento porque estamos em um planeta de provas e expiação. E essa perda pode ser encarada como uma prova para que, a partir do desencarne daquele ente querido, né, possamos nós desenvolver outros papéis mais ativos na nossa condução. Ou essa perda pode ser encarada como uma verdadeira expiação, né, dependendo do contexto também em que ela acontece. Em algumas situações, uma família perde o pai, perde a mãe, e os filhos, eles têm que ter um amadurecimento mais precoce, né? Então pode funcionar como uma verdadeira expiação. Uma segunda colocação que a espiritualidade traz é que essa perda atinge todos de forma indistinta,
Por quê? Não há distinção perante a justiça divina para quem é pobre, rico, quem é brasileiro, quem é estrangeiro, quem é de determinada crença, quem é de determinada raça, quem é de determinado credo. Não, todos nós estamos sujeitos, né, a ter a perda desses entes queridos. Então, vem revelar a lei da igualdade, né, que a todos sujeita da mesma forma. Deus não faz distinção, não privilegia uns em detrimento de outros. E a consolação que traz, que está embutida nessa perda dos entes queridos, que a gente não pode esquecer que esse tema está inserido no livro quarto, que é a quarta parte do livro dos Espíritos, que trata justamente das esperanças e consolações. Então, assim, a perda dos entes queridos não traz só uma dor, nem um sofrimento, mas também traz uma consolação no sentido de que há possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que já retornaram à pátria espiritual dentro das nossas possibilidades. Então, assim, essa comunicação que é possível não só a partir dos meios mediúnicos, né? Não só a partir do fenômeno mediúnico, mas essa comunicação pode se dar também através da intuição, quando a gente pensa, né? Quando a gente lembra daquele ente com que convivemos e ele desencarnou, a gente recebe essa intuição, aquela lembrança, né? Quando vem à nossa mente, vem ao nosso pensamento, pode ser uma forma de comunicação com esse ente que já partiu para a pátria espiritual. Então, a gente tem essa possibilidade, além da comunicação mediúnica, a ter essa comunicação pela intuição, pelo pensamento, e mais ainda, quando a gente está no estado de desdobramento, quando a gente vai dormir, é comum, quando a gente tem o desencarne, né, de um ente conhecido, a gente sonhar com essas pessoas. Então, assim, esse sonho também é uma forma de comunicação. Quando a gente está no estado de sono, que a gente se liberta um pouco mais das amarras físicas, a gente tem mais essa possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, quando a gente se predispõe a isso, quando a gente deseja, a gente tem essa vontade de ter o contato com esse ente querido, a gente consegue através dos sonhos. Então, assim, é muito comum. Inclusive, aconteceu comigo recentemente também. Quando vai dormir, sonha com a pessoa que desencarnou e tem a sensação, dependendo da forma como a pessoa desencarnou, dependendo do estágio dela, que ela está bem, né? Que ela passa da forma como se encontra. Então, assim, não só a partir da comunicação mediúnica, mas a partir da intuição, a partir do recebimento do pensamento, né, que o pensamento não tem limites, não tem peias, ele se expande por todo o universo, e também a partir do desdobramento no sono, a gente tem a possibilidade de, ao sonhar, ter contato com os nossos entes queridos que já desencarnaram. Isso é uma forma de consolação. Isso é uma forma de mantermos, né, o nosso contato e a nossa proximidade com aqueles que já partiram, já retornaram, né, para a pátria espiritual, que já retornaram para a dimensão espiritual. Na questão 935, Kardec indaga se aqueles que consideram que a evocação dos que já desencarnaram seria uma profanação, porque algumas vertentes religiosas, né, consideram que fazer a evocação daqueles que já faleceram, já desencarnaram, seria uma profanação. Então, Kardec pergunta à espiritualidade se essa evocação dos entes que desencarnaram seria uma forma de profanação, né? Seria uma forma de ofensa a esses entes. E a resposta que a espiritualidade traz é que não é uma profanação, não é um desrespeito, se essa evocação for feita no recolhimento, se essa evocação for feita com um sentimento de recolhimento, sem querer se mostrar, né? Sem querer estar em praça pública
demonstrando que tem essa faculdade mediúnica de poder evocar os espíritos, né? Porque ela precisa ser feita no recolhimento, de forma reservada, de forma a não se tornar um espetáculo, né? De forma a não se tornar uma apresentação, uma encenação. Então, a espiritualidade responde que, se for feita no recolhimento, não se constitui nessa profanação. E aí a gente já vê a deturpação de quem tem as faculdades mediúnicas, que utiliza isso como meio de angariar respeito, como meio, inclusive, de angariar meios físicos, né? Quando se coloca a mediunidade a serviço não da caridade, não do consolo e não do auxílio do próximo, mas a serviço da obtenção de meios materiais, até porque Jesus nos concitou a dar de graça aquilo que de graça recebemos. Então, assim, se a faculdade mediúnica não é uma posse nossa, mas representa uma faculdade concedida pelo Criador de servir de intermédio com esse plano espiritual, o que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça e tem que ser feito de forma recolhida, tem que ser feito de forma reservada e não como um espetáculo. Uma segunda questão que a espiritualidade traz em resposta a Kardec é que essa evocação deve ser feita com respeito, né? Porque a comunicação com o mundo espiritual não é para ser feito como um divertimento, não é para ser feito como uma brincadeira, né? Como nos primórdios, inclusive por ocasião da codificação da doutrina espírita, a comunicação com o mundo espiritual, como acontecia com as mesas girantes em Paris, acontecia como um divertimento, mas naquela época tinha um propósito de assim ser, porque era para chamar a atenção dos estudiosos, das pessoas éticas que tinham uma necessidade e uma vontade de buscar a causa efetiva das coisas, para chamar a atenção delas, para a partir desse chamamento poder ser estudado de forma metódica e séria, como Kardec assim o fez. Então, a espiritualidade esclarece que a evocação não vai se constituir em profanação se ela for feita com respeito, de forma respeitosa. Daí, a gente ter a obrigação de, quando a gente evoca em uma reunião mediúnica, ou mesmo quem tem a faculdade mediúnica que se predispõe a fazer isso em sua casa, que não é recomendável, porque a casa pode não estar devidamente protegida nem asseada para receber os espíritos, mas quando é feita de forma respeitosa, significa dizer que a gente não vai estar evocando os espíritos para responderem coisas fúteis, né? Ou coisas relacionadas à nossa vida material, né? Para saber se a gente vai ganhar na loteria, para saber se a gente vai arrumar um casamento vantajoso, para saber se a gente vai conseguir um emprego bom, porque isso é uma futilidade. E os bons espíritos, os espíritos de respeito, não se prestam a estar respondendo coisas fúteis. Então, assim, um segundo aspecto que a espiritualidade destaca é que essa evocação seja feita com respeito, né? Que a gente não vai estar se predispondo a ficar questionando coisas que não dizem respeito à nossa vida espiritual e moral, que tem a ver com a nossa vida propriamente material, porque a vida material cabe a nós, através do trabalho, provê-la, e não ficar contando com o auxílio da espiritualidade para isso. Então, um segundo aspecto que a espiritualidade destaca é que a evocação não será profanação se for feita de forma respeitosa. Então, a gente precisa ter bem bom senso para saber o que perguntar à espiritualidade. E segundo, e terceiro, a evocação não será profanação se ela for feita de forma conveniente. Daí a importância do estudo mediúnico, daí a importância do esclarecimento de como lidar com o mundo espiritual, qual a forma que a gente precisa adotar quando vai fazer o contato com a espiritualidade,
Porque como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? E para isso, a gente precisa trabalhar essa formalidade que a gente vai entrar em contato com os espíritos. Daí a importância constante dos estudos, daí a importância da instrução sobre como se portar na reunião mediúnica, né? Daí a importância do tratamento da moralidade do médium, porque não basta ser um excelente médium, ter as faculdades mediúnicas afloradas, a flor da pele, se esse médium não tiver bom senso e moralidade para poder se tornar instrumento dos bons espíritos. Então, essa forma conveniente que a espiritualidade vem trazer é um chamado ao estudo e é um chamado ao autoconhecimento, para que o médium possa se conhecer, saber quais são as suas fragilidades, e todos nós somos frágeis, temos nossos pontos fracos, né, a depender das nossas fraquezas, e a gente precisa conhecer essas fraquezas, esses pontos fracos, e dentro da medida do possível, dentro da nossa autenticidade, porque somos imperfeitos, mas podendo trabalhar essas fraquezas e essas limitações. Então, a espiritualidade responde que a evocação dos espíritos não se constituirá em profanação se ela for feita em recolhimento, com respeito e de forma conveniente. E ela traz um consolo, né, de a gente poder saber como o nosso ente se encontra a partir do desencarne dele, né, qual a sensação que ele teve, qual a possibilidade que a gente também tem de poder auxiliá-lo, porque a prece pode auxiliar aqueles que partiram num estado de sofrimento, de uma perturbação. Então, a consolação que a comunicação mediúnica possibilita é justamente esse, né? A gente saber qual o estado daqueles que partiram e a nossa contribuição através da prece, através da meditação, que a gente pode emanar o pensamento positivo e as forças positivas para auxiliar aqueles que se encontram numa situação não menos equilibrada, né, no mundo espiritual. E a terceira questão que trata dessa perda dos entes queridos, Kardec vem perguntar à espiritualidade se a dor inconsolável daqueles que permanecem, né, na Terra pode afetar aqueles que partiram para a pátria espiritual e como pode afetar, né? E a espiritualidade vem esclarecer que pode afetar de sobremaneira. E por que afeta? Porque nós estamos todos ligados através do nosso pensamento, né? Deteriorado, morto o corpo físico, essa ligação ela fica muito mais sutil, porque as energias ecoam de uma forma que repercute em todo o corpo espiritual. Então, assim, o nosso pensamento é a ligação com aqueles que já partiram. Quando a gente sintoniza com eles, dependendo do sentimento que a gente emana, as nossas dores irradiam também para eles, né? Então, a perda dos entes queridos provoca a dor da saudade, provoca a vontade de querer estar próximo, e isso repercute. Quem partiu, quem desencarnou, sente essas dores. O problema é que, se a gente não tiver a concepção de que a gente vai estagiar em um plano de provas e expiação, a gente vai enveredar um corpo físico, e mais cedo ou mais tarde esse corpo físico vai perecer em face da lei de destruição e a gente vai estar em uma nova dimensão, a gente perde a confiança em Deus, porque a gente não tem o esclarecimento de porque aquilo aconteceu conosco, quando na verdade vai acontecer com todos, né, de forma igualitária. Então, assim, precisamos ter essa compreensão que a morte é um fenômeno físico natural, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer com todos, inclusive com os nossos entes queridos. E a gente precisa ter esse esclarecimento para a gente poder confiar em Deus. E esse abalo repercute naqueles que partiram, por significa dizer que a gente não tem a fé no futuro. Qual seria o nosso futuro? Reencontrar com aqueles que já
partiram, né? Então, isso implica de que a dor da saudade vai ser potencializada de uma forma ainda muito mais intensa, porque a gente não tem essa confiança em Deus, que tudo acontece por um propósito, tudo tem uma causa, e que no futuro nós nos reencontraremos. Que no futuro, quando também desencarnarmos, nós teremos a possibilidade de reencontrar aqueles entes que nos são caros e queridos. O problema é que essas dores morais nos afetam de uma forma tão desequilibrada que quando a gente desencarna, que tem a oportunidade de reencontrar esses entes queridos, a gente assim não procede, porque o nosso estado de perturbação e de desequilíbrio nos afasta desses entes que amamos. Então, essa é a problemática de quando a gente fica de forma inconsolável, né? As nossas dores repercutem aqueles que já partiram, colocamos em xeque nossa confiança em Deus e deixamos para trás, deixamos soterrada a nossa fé no futuro. Na abordagem da resposta que a espiritualidade trouxe, Kardec ele faz duas comparações. A primeira comparação que ele traz é que quando tem o desencarne, né, de um ente querido, é como se aquele que desencarnou tivesse libertado de uma prisão. Então, quando alguém é libertado de uma prisão, o comum não é a gente ficar triste, né? O comum não é a gente lamentar, é a gente se felicitar, é a gente ficar feliz por aquele que se livrou. Então, assim, o desencarne representa uma libertação das amarras, das dores, dos sofrimentos do corpo físico. Então, essa é a primeira comparação que Kardec traz. Que quando a gente se infelicita e a gente lamenta, reflete, na verdade, o nosso egoísmo, né? A gente desejaria que aquela pessoa continuasse, mesmo na Terra, sofrendo, mas que a gente estivesse próximo dela. Então, Kardec esclarece que isso, na verdade, esse lamento, essa infelicitação, reflete mais o nosso egoísmo para estar na presença daquela criatura e que não se importa com a situação dela, né? Porque o seu desencarne representa essa libertação dessa prisão física. A gente, em vez de ficar triste, lamentando, a gente deveria felicitar que a pessoa agora está numa nova situação, que a pessoa agora está numa nova dimensão mais feliz. Uma segunda comparação que Kardec traz é como se o ente querido ele partisse para um novo país, para uma nova região, e nessa nova região a situação de saúde e de bem-estar dele fosse potencialmente melhorada. Então, como é que a gente pode ficar infeliz, sabendo que nesse novo lugar, nesse novo país, aquele que amamos está numa situação melhor, né? E a gente, de alguma forma, não vai perder o contato com aqueles que já retornaram para a pátria espiritual, como se fala lá na questão 934, 935, seja através da comunicação mediúnica propriamente dita, seja através do pensamento, ou seja, através dos sonhos, né, em desdobramento. Então, assim, reflete ainda o egoísmo a gente pensar que os nossos entes, quando desencarnam, estão numa situação melhor e ainda assim a gente querer aprisioná-los na situação que a gente se encontra. Então, são essas duas comparações que Kardec faz relativamente àqueles que nos precederam no retorno à pátria espiritual. É como se tivesse uma libertação dessa prisão ou como se tivesse ingressado nesse país de uma melhora na situação da saúde ou da conjuntura como um todo. Então, são esses os esclarecimentos que a gente traz a respeito da perda dos nossos entes queridos. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela faz uma análise do sofrimento. E já no finalzinho do livro, ela vem fazer uma análise do sofrimento perante a morte, né? Joana vem dizer que a forma de libertação do sofrimento é aceitá-lo. Então, Joana traz
que a maneira de podermos lidarmos com essa saudade dos nossos entes queridos é aceitar o desencarne deles, né? É não ficar brigando com a vida, é não desperdiçarmos as nossas energias e os nossos pensamentos questionando os desígnios da providência divina, por que aconteceu isso comigo, por que isso na minha família. A gente deveria perguntar justamente o contrário, por que não na minha família, né? Porque se isso é uma lei natural e vai afetar todos de forma indistinta, por que não na minha família? Porque aí a gente sente essa dor e a gente compreende também a dor do outro. É uma forma de aprendizado, é uma forma de evolução, é uma forma de a gente entrar em solidariedade com a dor daqueles que perderam seus entes queridos também. Então, como Joana traz, aceitar essa perda é um ato de libertação desse sofrimento. Como a espiritualidade esclareceu nesse tópico que trata das esperanças e consolações, a gente não perde esse contato de forma definitiva, porque o nosso pensamento nos une, o nosso sentimento nos une, os sonhos podemos ter essa retomada do contato com os nossos entes queridos e também através das comunicações mediúnicas feitas de forma em recolhimento, respeitosa e convenientemente. Então a gente agradece à espiritualidade amiga por esse consolo que é a doutrina espírita, que a partir de uma perspectiva espiritualista esclarece que a morte, na verdade, é só uma passagem, que é uma vida e uma nova dimensão espiritual, que mais cedo ou mais tarde todos nós nos reencontraremos. Assim, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos unidos, reunidos em Teu nome, de podermos levar o consolo da doutrina espírita a todos aqueles que perderam seus entes queridos, sabendo que o amor a todos nos une e que a força do pensamento não encontra distâncias, que a todos possamos levar esse sentimento de paz, de equilíbrio, de esperança, de confiança em Deus e de fé no futuro, sabendo que mais cedo ou mais tarde também nós nos reencontraremos com os nossos entes queridos. Assim, Mestre, permanece conosco e sede por todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Mestre Jesus.